Salve, salve, firmeza total. Estamos falando diretamente de Brasília. Expo Favela 2025. Sou Anderson Quack. Estou aqui ancorando esse podcast da Expo. Aqui ao meu lado, à minha frente, junto conosco, Patrícia Marins, matemática, professora. Agora eu já tenho spoiler, né? Então eu já posso dizer matemática, professora, financista. Eu quero um pouco entender essa diferença aí de economia e finanças, mas ela vai passar a visão aqui. Tem um projeto incrível também sobre mulheres e finanças, mulheres pretas, enfim, vamos ter muito assunto aqui. Vou querer que você se apresente primeiro e a gente segue. Boa tarde, tudo bem? Então, eu sou a Patrícia Marins, sou cria do Jardim Catarina, São Gonçalo. Como eu falei, sou igual a Nina Silva, só não sou famosa como ela. Mas um dia eu vou ser. Mais perto? Mas um dia eu vou ser. E eu tenho formação em matemática, né? Tive 10 anos de sala de aula enquanto professora. Depois eu migrei, fiz concurso para o Banco do Brasil. Estou no banco há 17 anos e meio. E há 3 anos eu também empreendo com educação financeira para mulheres pretas. Eu não perguntaria isso se eu não tivesse tido um spoiler, porque Patrícia esteve numa mesa fantástica aqui com o Dr. Ocei, com o Léo Space, e foi bem, bem massa. E ela, nessa mesa, falou da sua formação na UERJ, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco isso, porque eu tenho uma paixão pela UERJ e eu sempre acho que todas as pessoas que passaram pela UERJ são pessoas muito incríveis. É verdade isso? Olha, que bom que você acha isso. Eu sou UERJiana, né? Eu fiz formação na FFP em São Gonçalo e algumas cadeiras na UERJ do Maracanã. E uma coisa que eu tenho de bom da UERJ é que, enquanto uma pessoa que teve que ir para o mercado de trabalho muito jovem, quando meu pai faleceu, eu levei 10 anos para me formar. Exatamente porque as aulas eram tarde e noite. E se não fosse a faculdade pública, eu não teria me formado. Porque eu não teria como manter 10 anos de uma escola, de uma faculdade particular, né? Entre idas e vindas, tranca, fica fora 1 ano, 2 anos, volta e tal. Então, assim, eu só tenho gratidão pela UERJ. Eu posso dizer para você também que todas as pessoas que eu conheço da UERJ são gente boa. Então, ó, a UERJ promete tudo e entrega o mais, dobro. entrega dobra mais. a meta, igual a presidenta Dilma, dobra a meta. Patrícia, a gente, durante muitos anos, né, o Mano Brown, inclusive tem aquela frase clássica, né, preto e dinheiro são palavras rivais, e a gente viveu muitos anos ouvindo e acreditando que esse tema não era para nós, né? E a gente sabe todo o processo de escravização do Brasil. Quando que esse tema finanças entrou na sua vida, economia? Porque ser matemático não necessariamente Não ser um economista, é ser uma pessoa que trabalha com finanças. Quando que essa finança entrou na sua vida? É uma história bem engraçada até. Enquanto professora, eu fiquei 10 anos dando aula, e aí eu falei assim, eu adoro ser professora, eu amo dar aula, mas eu preciso de dinheiro. Porque na minha cabeça, professor ganhava mal, e por isso eu não tinha dinheiro. Aí eu fiz concurso para o banco. Falei, pronto, agora eu tô rica. E aí eu entrei no banco e eu fiquei muito mais endividada e com muito menos dinheiro do que quando eu era professora. Porque eu tive mais acesso a crédito, né? E aí, nesse tempo todo de banco, eu tive que entender e aprender que ter dinheiro não é ter acesso a crédito, é saber fazer a compra correta, é saber ter uma reserva, é investir em educação, entendeu? Então, na verdade, foi um aprendizado, né, de várias lutas que eu mesma passei para entender isso. Por exemplo, teve uma vez que eu briguei com meu marido, a gente brigou por causa do carro, a gente tinha um carro só, e a gente brigou. E aí eu cheguei no banco e falei para meus amigos, eu vou comprar um carro hoje. Não chego em casa sem um carro. Como eu tinha crédito, não tinha nome limpo, fui lá e comprei um carro. Cheguei em casa e falei para meu marido, a gente não vai mais brigar pelo carro, porque agora eu comprei o meu carro. Ele falou, como é que é, Patrícia? Falei, comprei o carro. Aí ele falou, se o carro entrar, eu saio. O carro entrou, ele também entrou, andou no carro, continuou até lá. O carro já foi até embora. Mas eu comprei um carro. Só que aí, na verdade, eu contraí uma dívida. Porque carro não anda sozinho, precisava de seguro, precisava de pneu, botar kit de gás, gasolina, estacionamento, até que chegou o momento em que aquilo explodiu e eu tive que vender o carro.
porque não dava para manter, entendeu? Então, assim, isso tudo foi um aprendizado e a minha ideia, na verdade, é que eu possa passar esse conhecimento para as outras pessoas, para que elas não precisem passar pela mesma coisa que eu passei. E também vem um pouco, Anderson, de quê? Quando, 2019, eu estava muito insatisfeita com a minha vida como um todo. Não tinha nada a ver com banco. Eu trabalhava e vinha para casa, fazia comida, via televisão e ia dormir. E aquilo estava me enlouquecendo. E aí um amigo me indicou um curso que era um treinamento para bancários. Era um curso de vendas, uma mentoria de vendas. E ali eu descobri que existia vida fora do banco. E aí eu comecei a fazer uma busca de o que eu podia fazer junto com a minha jornada do banco. E aí eu comecei a buscar, até que eu entendi que eu podia empreender, que eu podia falar de finanças. E eu fiz uma promessa para mim mesmo que eu não chegaria aos 50 anos de idade e aos 15 anos de banco fazendo a mesma coisa que eu fazia. E aí foi daí que surgiu esse projeto, foi daí que surgiu falar de finanças, consegui cumprir essa promessa, agora já estou pensando em qual a próxima que eu vou fazer. Segundo o que eu estou captando aqui da mensagem que Patrícia está nos transmitindo, o segredo está na promessa. Porque aí você faz a promessa, você tem que cumprir a promessa. Exatamente. Você cria a meta, tem que bater a meta. Cria a meta e bate a meta, por favor. Quero que você, nesse gancho que você me deu, eu quero ouvir duas coisas. O que era que você não queria continuar fazendo a mesma coisa, né, no banco, mas o que você fazia? Como é que era essa rotina? E o que é essa meta que que você está batendo agora? O que você está criando de novo e para qual público qual perfil? Isso já está tudo desenhado. Sim, então, na verdade, a meta não era com o banco, era uma meta minha pessoal, porque eu estava assim, eu achava que poderia fazer mais do que eu estava fazendo. E quando eu fiz assim, por exemplo, hoje no banco, eu exerço a mesma função que eu já exercia antes de fazer 15 anos. Mas eu faço muito mais coisa do que eu fazia. Né? Eu dou mentoria para um programa chamado Elas Exportam, que é do banco. Eu tenho um projeto também junto com a Apex, alguns projetos também dentro da área de empreendedorismo do banco. Então, eu consigo agregar de outras formas o meu conhecimento, que não é só na função que eu exerço de gerente de relacionamento, né? E o projeto agora, o próximo projeto é finalizar meu aplicativo que eu estou criando, que é o Malika Finanças, né? Que é um aplicativo. Qual é o nome? Malika Finanças. Malika Finanças. Malika, isso. Malika significa rainha, então é rainha das finanças, né? Que é um aplicativo de organização financeira que vem exatamente para agregar ao conteúdo que eu já tenho de educação financeira dentro da minha página do Instagram, entendeu? Então, né, a gente quer também saber esse conteúdo nessa página no Instagram. Aproveita, já pode passar esse @, né? E a gente fala um pouco de como é que é essa comunicação no Instagram. Então, a página é Mulheres Pretas Finanças, que foi o que eu criei com esse objetivo de conseguir fazer uma coisa diferente do que eu já estava fazendo em 2019. E qual é o objetivo do Mulheres Pretas Finanças? É trazer conhecimento de finança para as mulheres, né? Não somente para as mulheres pretas, mas também para as mulheres brancas, mas voltado para um viés comportamental. Eu não falo, muitas pessoas chegam para mim e perguntam assim, você é da planilha? E aí eu sempre brinco e falo, eu odeio planilha, eu tenho ranço de planilha, eu tenho ódio de planilha. Por quê? Porque a planilha ela só te ajuda quando você souber por que você está usando a planilha. E o porquê é exatamente esse comportamento. A gente precisa mudar vários comportamentos, né? Me empresta aqui o seu celular. A gente está o tempo todo com esse famigerado na mão e a gente abre lá e fica vendo viajar, passear, fazer várias coisas. Eu não sei você, mas, por exemplo, assim que acabou a pandemia, 1º de fevereiro de 2023, todo mundo estava em Salvador. Você abriu o Instagram, estava todo mundo em fevereiro em Salvador. Falei, meu Deus, por que eu não estou lá? Aí eu lembrei que eu não sou todo mundo, como a minha mãe diz, então eu não estava em Salvador. Mas você olha lá, todo mundo está viajando e você fala, poxa, eu não estou viajando. Ah, não, mas eu mereço. Então eu vou lá e compro a passagem, compro a minha viagem caríssima, em cima da hora, parcelo em 10, 12 vezes e depois eu vejo como paga. E aí a ideia é mudar esse comportamento. Então eu trago uma educação financeira de um viés comportamental, né? E também de um viés de acolhimento. Eu digo que é inspirada na Sankofa,
A gente olha para o passado para ressignificar o futuro, mas sem cobrar. Por quê? Não adianta eu dizer para você, Anderson, por que que você comprou esse celular parcelado em 10 vezes? Porque já comprou. Não tem mais o que fazer. Eu tenho certeza que se você tiver esse aprendizado de comportamento financeiro, o próximo celular você vai planejar a compra. Talvez você compre à vista, talvez você parcele menos vezes, entendeu? Então a ideia é exatamente trazer esse entendimento do que eu posso mudar, do que eu posso melhorar, né? E às vezes isso também está relacionado ao aumento do salário, que às vezes não é possível você melhorar a sua vida financeira com o salário que você tem hoje. Então, às vezes, investir em conhecimento, buscar uma nova profissão, buscar um novo emprego, para que isso possa acontecer, entendeu? O correto seria a gente terminar agora o nosso papo. Como eu não posso aumentar o meu salário, eu vou aumentar mais 5 minutinhos desse papo para a gente fechar esse raciocínio aqui, que a Patrícia está dando uma aula maravilhosa, riquíssima, importantíssima. E eu queria que você falasse dessa coisa da planilha e do porquê. E também quero revelar que eu era essa pessoa também em 2023, tá? Que queria estar em Salvador. Quem não? Quem não queria? Eu queria. Quem não, né? Não, exatamente. E aí eu acho que tem uma coisa legal que é o quanto se ganha implica em conseguir ou não ter uma organização, um planejamento financeiro ou não. Qualquer que seja a quantia que a gente ganha, a gente consegue e deve planilhar e organizar. Como é que é isso? Então, se eu perguntar para você hoje, Anderson, você tem R$ 400 sobrando na sua conta hoje? Sobrando. O que você me responderia? Hoje sim. Hoje sim, mas sobrando não é que tá faltando pagar uma conta, não. Não tá faltando, não. Tá faltando, não. Sobrando, beleza. Agora você tá até... Caraca! Alô, meus credores! Ainda bem que esse podcast vai ter que demorar pro ar, que eu vou ter que verificar essa informação. Então, quando a gente pergunta para as pessoas se ela tem R$ 400 sobrando, a maioria das pessoas responde que não. Principalmente se for no final do mês. Mas eu tenho certeza que se eu perguntar para você e para qualquer pessoa hoje, Anderson, você tem R$ 1 sobrando na sua conta? Com certeza você vai dizer que sim. E aí, quando eu digo que se você, a partir de R$ 1, disciplinadamente, todos os dias, guardar uma quantia, no final do mês você vai ter R$ 400. E isso uma diarista pode fazer. Não tá atrelado a quem ganha 4 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil. Se uma diarista que vai fazer sua diária todo dia recebe R$ 100, ela separar lá no dia 1º do mês R$ 1, no dia 2 do mês R$ 2, no dia 3 do mês R$ 3, se ela não falhar nenhum dia, ela vai ter R$ 465 no dia 30 do mês. Se ela falhar um dia ou outra, ela vai ter uma reserva de qualquer forma. Então, você entende que ter reserva não está relacionado a ter dinheiro, a ter um bom salário, e sim a ter um comportamento que entenda o porquê você precisa guardar? E aí você vai ter várias questões. Se eu não tenho reserva e eu perder o celular, eu vou ter que comprar, porque o celular hoje em dia é um instrumento de trabalho, a gente não pode ficar sem. Aí eu vou lançar mão do cartão de crédito para comprar. Ou do limite do que o banco te dá para comprar. Ou de fazer um empréstimo para comprar. Mas se você tiver uma reserva, talvez esse seja suficiente. Ou talvez você parcele em uma quantidade menor de vezes, porque você pode pagar uma parte em dinheiro. Entendeu? Então a reserva ela vem para resolver essas questões, ou até mesmo para a gente estar em Salvador ano que vem a gente pode estar em Salvador. Vamos programar aí para fazer. E não está necessariamente relacionado a dinheiro, porque uma parte do Mulheres Pretas também surgiu exatamente de vir ajudar. Eu tive um projeto na pandemia que era o Amigas do Lar, que era o quê? Eu trabalhando lindamente lá na minha casa, de home office, 7 horas da noite, ainda operando o sistema do banco. Meu marido chegou e falou, você não fez nada em casa hoje? Sempre o marido, né? O marido é sempre vilão. E aí eu falei assim, então, assim como a gente trabalhava junto, quando a gente chegava em casa do banco, a gente vai continuar trabalhando porque eu ainda estou no sistema. E aí eu entendi que eu precisava de ter alguém para me ajudar, pelo menos alguns dias da semana nessa diária. E eu fazia já muita doação de cesta básica. Então, eu peguei 10 meninas, criei um Facebook, que ainda existe até hoje, que é o Amigas do Lar.
coloquei um WhatsApp e passei a fazer a agenda delas diaristas. Uau. Era um projeto social, mas que não necessariamente era um projeto de dar cesta básica. Que teve uma vez que uma menina falou para mim que ela não tinha creme para pentear o cabelo da filha, porque na cesta básica não vem creme de cabelo. Né? Não vem, assim, não vem um biscoito recheado, e às vezes a criança quer comer um biscoito recheado. Então a ideia era dar dignidade para que elas, com o dinheiro delas, pudessem comprar o que elas quisessem. E aí eu percebi o quê? Eu ia lá fazer agenda, elas iam trabalhar 2, 3 dias, quando eu consegui uma outra diária, não tinha dinheiro da passagem. Acabou o gás. A criança ficou doente, tem que resolver uma demanda. E aí eu comecei a entender que elas precisavam de ter educação financeira. E aí eu comecei ajudando, né? E o Amigas do Lar veio a partir desse momento, depois ele cresceu. E tá aí. Cara, muito massa, muito massa. Quero já agradecer, dizer um depoimento pessoal que tem a ver com essa pergunta que eu fiz, que eu, particularmente, nunca pensei em reserva, porque eu sempre olhava assim, não, eu tenho que viver com o que eu tenho, não adianta eu ficar projetando, guardando. E eu pensava, você falou do carro, falou, cara, se eu começar a guardar dinheiro hoje, eu vou comprar meu carro quando? Nunca. Então, se eu não vou comprar o carro nunca, também não vou ficar guardando dinheiro, eu vou gastar. E você trouxe uma visão, e até do pouco, né? Se a gente pensar nesse pouco, nesse possível, a gente consegue construir essa reserva e viver melhor, né? Exatamente, porque assim, a ideia da educação financeira é trazer tranquilidade para sua vida. É você poder deitar na cama, colocar sua cabeça no travesseiro e conseguir dormir sem pensar que amanhã você tem um boleto para pagar e que você não tem o dinheiro desse boleto. A ideia é essa. E aí a gente tem vários caminhos a seguir. Pode ser comprar carro, pode ser comprar casa, pode ser viajar, pode ser simplesmente tirar uma férias e ficar em casa sem fazer nada, mas sabendo que o dinheiro para pagar as contas estão lá, entendeu? Essa é a meta. Isso. Vamos dobrar essa meta, Vamos Patrícia. dobrar. Quero te agradecer imensamente. Somos conterrâneos, né? Verdade. Rio de Janeiro, São Gonçalo, é uma coisa só. E, pô, acho que é massa as pessoas seguirem aí, então, Mulheres Pretas Finanças, né? O @, que ela já faz esse trabalho lá. Eu não sigo, vou começar. Acho bom você me seguir. Acho bom eu seguir, né? Vou pegar essa visão aí. Foi muito massa, cara, mas fique à vontade aí para fazer um encerramento, convidar as pessoas para seguirem. Então, gente, eu que agradeço, né? Estar podendo levar a educação financeira para mais pessoas é a minha ideia. Eu não quero ser detentora de conhecimento, eu quero ser multiplicadora de conhecimento, porque quanto mais pessoas tiverem educação financeira, mais prosperidade a gente vai ter como um todo, né? O empreendedor vai crescer, o engenheiro vai crescer, todo mundo vai evoluir financeiramente, né? E só agradeço o convite, muito obrigada, a oportunidade, e não deixe de me seguir, porque o Anderson já vai seguir Mulheres Pretas Finanças. Agora, Acho vamos bom. nessa. Acho Segue bom. nós também aí, ó. Obrigado, Tamo junto, querido. Patrícia.